Concurso da Polícia Civil do Distrito Federal para os cargos administrativos teve seu edital publicado, banca escolhida e edital publicado, né, instantaneamente. Então, nesse vídeo de hoje faremos um vídeo temático relacionado à banca Sebrasp para esse concurso. Mas se você, por acaso, está estudando para algum outro concurso do âmbito policial, que tem a banca Sebrasp como banca organizadora, como por exemplo, agente custódia da PCDF, ou qualquer outro do Sebrasp, por exemplo, oficial da Polícia Militar do Distrito Federal. Eu coloquei até uma redação relacionada à área militar aqui também, para vocês darem uma olhada como que já foi cobrado. Vocês podem assistir esse vídeo de maneira bem tranquila, porque a banca ela tem uma tendência de cobrança similar em qualquer que seja o nível do cargo da área policial, seja administrativo, seja soldado, agente, escrivão, beleza? Então pode ficar nesse vídeo, porque ele é pra você, beleza? Então vamos lá, pessoal. Antes da gente começar, eu já peço para que você já deixe aquele like firmeza, se inscreva aqui no canal e, claro, se você tiver interesse em participar da nossa mentoria de Gente Venosa, o link está aqui no WhatsApp. Mande uma mensagem o link está na descrição do vídeo, o link do nosso WhatsApp. Mande uma mensagem no nosso WhatsApp que a gente explica direitinho como funciona a mentoria, beleza? Mas só mande mensagem realmente se você tiver interesse em participar da nossa mentoria, mudar de vida, mudar a técnica de estudo que você utiliza atualmente, beleza? Vamos lá, pessoal, vamos começar aqui o nosso vídeo de hoje. Banca Sebrasp, principais características dela, beleza? A gente vai detalhar direitinho essas informações. Primeira coisa, pessoal, vamos fazer só uma revisão aqui sobre esse concurso. Então tivemos o concurso para PCDF, carreira administrativa, publicado. Então a gente tem aí a publicação do contrato da escolha da banca, mais a publicação do edital quando? No mesmo dia, né? Foi tudo no mesmo dia, beleza? Vamos entender exatamente o que é o Sebrasp. Pessoal, vai cair isso na prova? Não, não vai, só para você entender basicamente aí o que acontece. Antigamente chamava CESP, né? Muitas vezes você ainda vê as pessoas falando, o CESP, o CESP, o CESP. É a mesma coisa, pessoal, só mudou o nome, agora é Sebrasp, beleza? Se você vir questões escritas CESP em algumas plataformas de questões, você ainda vê ali o filtro falando CESP, ou CESP Sebrasp, ou só Sebrasp. É a mesma coisa, você pode fazer as questões. Mas claro, vamos tentar fazer as questões mais recentes. Pelo menos 3 anos anteriores, tá ótimo, esse interstício acabou, aí passa para anos anteriores, mas pelo menos nos últimos 3 anos, vamos fazer essas questões aí, elas estão, de certa forma, atualizadas, beleza? E as últimas questões dos últimos 3 anos já é Sebrasp, tá bom? Mas quando você vai mudar no filtro ali, sendo CESP ou Sebrasp, é a mesma coisa, tá bom? Bom, pessoal, vamos continuar aqui. O Sebrasp é conhecido, vamos pegar aqui a marcadeira. O Sebrasp é conhecido por elaborar questões que testam profundamente o conhecimento dos candidatos. Suas questões são elaboradas de forma a exigir uma compreensão sólida dos assuntos e uma análise cuidadosa das alternativas. Por quê? A banca Sebrasp ela faz questões tanto em certo e errado, como é a sua tendência, tá, em regra, como também múltipla escolha. Em certo e errado, nessa modalidade de cobrança, existe ali o certo e errado e se você errar uma questão, anula uma questão que você acertou, tá? Muitas vezes as pessoas se enrolam, não entendem exatamente como que faz essa conta, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui como que é muito básico para você saber quanto que você tirou ali de nota final. E também, quando a gente fala de total de questões, quando a gente fala em certo e errado, a gente tem normalmente 120 questões totais na prova, algumas provas com 150, beleza? Normalmente 120, como é o caso da PCDF administrativo. Quando você vai olhar o total de pontos, às vezes no Sebrasp existe ali uma fórmula para definir ali quantas questões que você vai acertar no final das contas. Mas basicamente normalmente ela se relaciona com questões anuladas, aí tem uma formulazinha. No final das contas dá praticamente na mesma, de uma errada não acerta ponto, beleza, pessoal? Vai mudar ali, é só uma questão de décimos, mas isso existe essa fórmula é mais para deixar proporcionalmente adequado essa lógica, mas leva para sua cabeça. Uma errada anula uma certa. É basicamente isso que você vai levar para sua prova, tá? Bom, como é que faz essa conta aqui? Deixa eu pegar a canetinha aqui para mostrar para vocês. Digamos numa prova de 120 itens, tá? Vamos dizer esse nosso exemplo aqui. Você marcou, vamos dizer aqui, 100 questões. Você errou 10. Você errou 10, né? Vamos botar assim. Marcou certo ou não, né? Vamos deixar, você acertou 100 questões, você errou 10 e você deixou 10 em branco. Quanto que você ficou de pontuação líquida no final das contas aqui?
Você vai pegar os 10 em branco que você ficou e você vai descartar. Então isso aqui não interessa na conta. E você vai fazer basicamente 100 questões que você acertou menos 10 questões que você errou. Então você tirou 90 pontos líquidos. Líquidos na prova. Foi bem? Nesse caso aqui você foi super bem. 90 pontos líquidos é uma excelente nota. Tá bom, pessoal? Excelente nota. Tá? É mais ou menos isso daí que você vai enfrentar. Então, se tivesse errado 12, você faria menos 12. É basicamente isso, tá bom, pessoal? E os 10 aqui que você deixou em branco não vão ser contabilizados na conta, tá? Essa aí é a regra. Em regra é isso aí que você vai enfrentar, beleza? Quando a gente pensa em questões em múltipla escolha, não é o caso da PCDF de maneira específica. Mas quando a gente está fazendo de uma maneira geral, você vai ver isso em algumas provas. Por exemplo, Polícia Militar de Santa Catarina, prova recente de 2023, início do ano. De 2023, né? A gente já está em 2024. Ou, não, acho que foi no segundo semestre de 2023. Tivemos o que, pessoal? Tivemos uma prova em múltipla escolha da Banca Sebrasp. Salvo engano, foram 80 questões. Elas normalmente variam de 60 a 80 questões de múltipla escolha, A, B, C, D e E. No caso da PCDF administrativo, são 120 questões, modalidade certo e errado. Uma errada anulando uma certa, beleza? Bom, o Sebrasp organiza para quais carreiras os concursos em regra? Para todas as carreiras, pessoal, tanto da área jurídica até a área policial, bancária, tribunais. Então, a Banca Sebrasp ela é muito antiga e ela é conhecida realmente de uma forma geral. Já fez concursos nacionais, concursos estaduais, então ela pega de qualquer área, tá? Qualquer área. E é uma banca realmente que tem já uma grande experiência no mercado. Os últimos concursos, por exemplo, que a gente poderia citar da área policial, tá? PCPE, Polícia Militar do Pará, a gente tem o próprio concurso escolhido recentemente, né, do CFO da Polícia Militar do Distrito Federal, agente custódia da PCDF, delegado PCDF, tudo Banca Sebrasp. Polícia Militar de Santa Catarina, esse aqui foi na modalidade múltipla escolha. Corpo de Bombeiros de Rondônia, Polícia Civil de Alagoas, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil do Distrito Federal, agente escrivão, tá, pessoal? Então, temos aí uma vasta possibilidade de concurso, você pode olhar. Uma dica que eu já dou para vocês é a seguinte: vocês não precisam ficar preocupados de fazer questões e provas para treinar somente da área policial. Vocês podem fazer para qualquer área. O Sebrasp, ele, embora tenha uma característica de fazer cobranças transversais na prova em relação à questão de uma área temática, por exemplo, fazer uma prova temática para a área policial, essas questões elas também não vão importar tanto se está fazendo uma questão para tribunal. Por exemplo, você pode fazer uma prova de língua portuguesa do TJ, do TJDFT, foi Banca Sebrasp, por exemplo, treinando para uma prova da PCDF, pode, não tem problema nenhum. Pode você estar fazendo a prova para PCDF administrativo, nível médio. Você pode fazer uma prova de língua portuguesa de nível superior do TJDFT? Pode. O nível de cobrança, ele, em regra, não tem grandes variações, tá, pessoal? Não tem problema quanto a isso. Agora, sim, você vai fazer uma prova no nível de carreira jurídica, para a área de direito, aí não vale a pena. Mas como a gente não tem questões de direito, por exemplo, na prova da PCDF administrativa, mas você está estudando para PCDF, a gente custódia. Você fazer, por exemplo, uma questão de direito de delegado, aí talvez a gente tenha uma variação, tá? Mas nas áreas básicas, a gente não vê variações grandes quanto a isso. Nível superior, nível médio, a gente vê níveis bem similares de questões, beleza? Então, você pode treinar de maneira tranquila no que tange a isso. Bom, a gente vai conferir algumas questões da Banca Sebrasp, inclusive colocamos algumas questões aqui relacionadas à retirada, quer dizer, lá do nosso grande parceiro do canal, que é o Projeto Caveira. Então, se você está estudando para PCDF, se você está estudando para qualquer que seja o seu concurso da área policial, vale muito a pena você dar uma conferida na plataforma do Projeto Caveira. Lá eles entregam um banco de questões muito volumoso, de bancas, inclusive da Banca Sebrasp, entregam questões inéditas relacionadas à área policial e também similares à Banca Sebrasp. Você tem muitas questões inéditas também, você tem simulados, você tem flashcards, você encontra resumos interativos. Então, todas as ferramentas que te facilitam muito o estudo de maneira bem ativa, que é aquele estudo que, de acordo com a pirâmide de aprendizagem, retém mais o seu conteúdo. Então, é uma excelente ferramenta, tá? A gente recomenda bastante, tanto o Distintivo nosso quanto aqui no canal, e o Projeto Caveira é um grande parceiro
parceiro nosso. Se você quiser um desconto no Projeto Caveira, tem o cupom VALE, VALLE, o meu sobrenome. Vai lá no link que tá na descrição, clica lá, acessa a plataforma, verifica ali direitinho se faz sentido para você e adira ali ao plano do Caveira Pass com o valor promocional, com o cupom de desconto VALE, beleza? Recomendo demais o Projeto Caveira, vale a pena para sua preparação, beleza? Show! Deixa eu jogar aqui na tela e a gente continua. Pessoal, então temos aí uma questão do Sebrasp. Normalmente o Sebrasp ele não tem muita enrolação, tá? Vocês estão vendo aí uma questão bem objetiva. Porém, é uma banca que traz muitas vezes peguinhas, então tome cuidado. Quando você for fazer uma questão, é foco total, foco total. Uma dica que eu dou para vocês, inclusive, é vai fazer uma prova do Sebrasp? Começa pelas questões que você tem mais facilidade, garante elas e depois vai para aquelas que você não tem tanta facilidade. Por quê? Tem muitos peguinhas ali dentro. E o ideal é que você vire um robô de fazer questões, para você entender direitinho o que está pedindo. É normal que em questões de língua portuguesa coloque-se palavras que normalmente elas acabam repetindo em questões. Por exemplo, infere-se, depreende-se, é defeso o que. Você sabe o que quer dizer é defeso o que? É defeso é a mesma coisa que falar é proibido determinada situação. Defeso é a mesma coisa que proibido. E o Sebrasp gosta de brincar com essas palavras. Como que você aprende isso? Fazendo muitas questões, tá? Então, você tem que fazer isso de maneira muito ativa durante a sua preparação. Eu recomendo pelo menos 2 a 3 vezes por semana você fazer uma prova de língua portuguesa do Sebrasp de maneira objetiva, quando a gente fala sobre essa matéria que normalmente é a mais importante da prova de vocês, tá? Então, eu trouxe uma questãozinha aqui só de exemplo, né? Vocês veem que não são questões enormes, né? São questões bem objetivas, tá? O Sebrasp ele não gosta de fazer questões gigantes. Normalmente tem um texto de apoio, a gente não colocou aqui, mas normalmente o texto de apoio da banca Sebrasp, ele é um texto de apoio grande. Qual que é a minha recomendação nessa prova, para você otimizar o seu tempo? Vá direto para a questão. Leu a assertiva, leu a questão, percebeu que aquela questão demanda um auxílio do texto de apoio, aí você vai para o texto de apoio e lê. Mas sempre vá para a questão primeiro, que você otimiza seu tempo. Porque muitas questões, por exemplo, conhecimentos do Distrito Federal, minha matéria, inclusive temos aí a possibilidade de você acessar a nossa comunidade Premium, tá, pessoal? O link está aqui na descrição. A nossa nova comunidade Premium vai ajudar bastante você para PCDF administrativo. Você vai gabaritar RIDDF e mandar muito bem na redação também. Se você tiver interesse, clica no link que está aqui na descrição. Sobre as questões, por exemplo, de RIDDF, de maneira específica, como sou professor da matéria, eu já falo direto, não leio o texto de apoio, vai direto para a questão. Porque normalmente o texto de apoio ele só embroma, fala blá blá blá, você lê 8 linhas de um texto de apoio, quando você vai chegar na questão ele está perguntando nada a ver do texto de apoio, está perguntando uma coisa que é paralela, que você não precisa da informação do texto de apoio. Então assim, o ideal, vai direto para a questão e depois para o texto. Dá para fazer isso em língua portuguesa? Dá. Existem algumas questões que elas não têm a ver diretamente com o texto. Às vezes um texto gigante, a coluna inteira da página é o texto, aí você vai fazer a questão. Às vezes o que se pergunta na questão relacionada à compreensão e interpretação de texto é algo que estava no primeiro parágrafo. Aí você faz o quê? Vai para a questão. Precisou ler o texto? Vai para o texto, lê o primeiro parágrafo e faz a tua questão, beleza? E aí as outras questões às vezes é só de língua portuguesa mesmo, no sentido de análise sintática, você saber pontuação, reescritura de período, que nada tinha a ver, às vezes, com um sentido ou uma compreensão e interpretação de texto. E às vezes você pula aquilo ali, o tempo que você economizou de não ler um texto inteiro. Então vale a pena você utilizar essa estratégia. A gente recomenda demais, beleza? Bom, pessoal, tem mais uma questãozinha aqui, né, para mostrar para vocês aí que não é nada de outro mundo, são questões objetivas, tá? Não tem, normalmente, questões gigantescas, assertivas muito grandes, tá? Não é uma prova que normalmente te falta tempo. O ideal é que você faça assim simulados, por isso até a recomendação do Projeto Caveira. Mas a questão do tempo de prova normalmente não é um problema nessa prova. Normalmente dá tempo de você fazer a sua prova e a sua redação. Mas é sempre bom você aprender a fazer uma gestão de tempo por meio de simulados. Porque algumas pessoas têm um pouco de dificuldade, são um pouco mais lentas, né? E uma dica que eu dou sobre a gestão de tempo nessa prova é o seguinte: ficam em dúvida entre a questão, não fica ali batendo cabeça eternamente. Pula ela, depois você volta, tá? Pula ela, depois você volta, senão você fica travado ali e vai faltar tempo no final. Mas outras bancas, por exemplo, FGV, Instituto OCP, IBFC, FCC, FGV, eu acho que eu falei, né? São bancas mais problemáticas com a questão do tempo. Então você tem que fazer a prova muito mais rápido, porque tem muitas alternativas. Já certo e errado no Sebrasp, normalmente dá tempo, beleza?
Bom, algumas características principais da banca. Estilo da prova, certo ou errado, a gente já falou sobre isso. As 5 alternativas já detalhamos. Questões longas e contextualizadas. Cuidado com a parte dos enunciados extensos, tá? As assertivas, elas são objetivas, mas o enunciado é extenso. Então, a ideia é que pula o enunciado, depois você vai para depois você vai para o enunciado, se for o caso, tá? Porque os enunciados são grandes. Tem muitos textos de apoio, tá? Interdisciplinaridade. É normal que você vai fazer a sua prova e pergunte alguma coisa, por exemplo, você vai fazer, digamos que seja uma questão de direito. Aí você chega e vai fazer uma questão de constitucional e acabou perguntando algo relacionado a direito administrativo de uma maneira indireta. Ou você vai fazer uma questão de língua portuguesa e aí a questão de língua portuguesa ela não cobra uma regra específica ali de acentuação. Ela vai cobrar por meio de uma reescritura de período, acentuação, pontuação, regência, concordância, às vezes em uma mesma assertiva. Então ela gosta de brincar tanto de ser uma prova interdisciplinar, cobrar de uma maneira integrada, como também ela gosta, dentro de uma mesma área do conhecimento, por exemplo, dentro de uma mesma disciplina, cobrar em uma mesma assertiva vários tópicos do edital. Então ela tem esse costume de ser interdisciplinar, ou seja, cobrar temas transversais, até mesmo na redação, tá, pessoal? Até mesmo na redação ela tem esse estilo aí, beleza? Cobrança de conhecimentos práticos. Para quem vai fazer prova de direito, não é o caso da PCDF administrativo. É o caso, por exemplo, da PCDF agente custódio, tá? Tome muito cuidado. No caso da PCDF agente custódio, por exemplo, os casos práticos eles vão estar assim, na prova inteira. Por quê? Porque a banca Sebras, principalmente nas questões de direito, ela gosta de criar situações hipotéticas. O Tício e o Mévio, João fez isso, tá? Ela cria uma situação e pergunta para você, tá? PCDF administrativo, com um carro puramente administrativo, provavelmente vocês não vão ver tantos casos práticos assim sendo criados dentro da sua prova, beleza? Profundidade, normalmente são questões profundas, tá, pessoal? Você tem que ter essa noção de transdisciplinaridade para responder. Provas discursivas, elas normalmente são bem exigentes, as provas discursivas, tá, pessoal? Então, tem um nível bom ali de cobrança no que tange a parte de língua portuguesa em si, então tome cuidado porque normalmente tem bastante desconto, tá? A correção normalmente é rigorosa. Nas provas de língua portuguesa, eu vou mostrar algumas aqui para vocês, já, elas cobram para você responder alguns itens, tá? Então, o ideal é que você responda as suas questões baseado na ordem que está sendo perguntado para você, para que exatamente o que você perguntou seja o que está no espelho do examinador, tá? Não confunda o examinador, beleza? Questões polêmicas e temas atuais. Quando você vai fazer questão discursiva, uma redação no Sebrasp, fique muito atento sobre polêmicas e temas atuais. A banca, ela é muito garantista. Garantista. Então, tome cuidado com temas que são relacionados ao quê? A direitos humanos, tá? Sempre busque conhecimentos ali na Constituição Federal para você responder, principalmente no que tange aos primeiros artigos. Por exemplo, o artigo 5º da Constituição sempre tem informações ali que você poderia utilizar para a sua redação. Busque informações em sites governamentais, porque são muito importantes ali para a sua prova. Normalmente você consegue utilizar aqueles conhecimentos, beleza? Então, tome muito cuidado quando você vai fazer a redação. O Sebrasp, ele cobra muito no que tange a parte garantista. Sempre defenda direitos humanos na sua prova, sempre argumente em prol da defesa do meio ambiente, busque informações ali também, os princípios que estão ali dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos, sempre são temas que caem demais, tá? Então ela é garantista, ela protege os direitos humanos, então cuidado quanto a isso, tá? Normalmente tem um alto nível de exigência, tá? Se a gente for considerar um ranking, opa, ficou bizarro aqui, deixa eu apagar aqui. Se a gente for considerar um ranking das bancas, certamente eu colocaria aqui, por exemplo, FGV e Sebrasp como estando no topo, tá? E aí depois a gente poderia colocar a OCP, por exemplo, IBFC, mas no topo, certamente, FGV e Sebrasp estariam, pois elas são uma das bancas mais difíceis, tá? Tome cuidado.
com o gerenciamento de tempo, principalmente no que tange a provas que tem redação, como é o caso de vocês, beleza? Mas normalmente o Sebrasp é uma banca que dá tempo de você fazer a prova tranquilo, beleza? Vamos ver algumas incidências de cobrança em prova, tá? Só para você ter noção um pouquinho de como é cobrado, tá? Os itens. Língua portuguesa. Interpretação de texto é o tópico que mais cai, entre 40% pelo menos a 50% da sua prova vai estar aqui na parte de língua portuguesa, tá? Então, interpretação de texto é importante. Como que você estuda isso daqui? Fazendo questões, principalmente fazendo provas. Então, você vai pegar as últimas provas e fazer pelo menos de 2 a 3 vezes na semana, você vai fazer uma prova de português, beleza? Do Sebrasp, tá? Tome muito cuidado quanto a isso. É muito comum cobranças de Q e C, tá? Das funções, e também reescritura de períodos, tá? Constitucional a gente vai pular aqui, porque não cai nessa prova, tá? Direito administrativo também não. Raciocínio lógico, é importante, pessoal, você perceber que o Sebrasp ele tem uma cobrança muito grande em estruturas lógicas. Tome muito cuidado com proposições. Cai demais. É o tópico principal? É, pessoal, isso aqui cai demais, o Sebrasp gosta. Outras bancas vão cobrar de uma maneira bem tranquila ali, questões de probabilidade, questões de função, geometria, mas o Sebrasp, ele cobra muito proposições, tá? Então, certamente é o tópico mais presente. Tem provas que é basicamente só isso que vai ser cobrado, só a parte de proposições. Cuidado, tá? É o tópico mais importante. Vá para sua prova com a certeza que terá questão, que haverão questões, né? Existirão, né, na verdade, né, questões de proposições, beleza? Haverá questões. Informática, pessoal. Temos aí mais questões de sistemas operacionais, sempre tem a questãozinha de questão de pacote Office e também sistemas de segurança de informação e internet e rede. São os tópicos que mais caem em informática. Tá? Sobre redação, pessoal, falei para vocês que eu traria alguns exemplos, tá? Normalmente o Sebrasp, ele traz dessa maneira para vocês. Ele vai trazer um texto de apoio, que é um texto um texto que você vai se inspirar, tá? Normalmente um tema relacionado à atualidade, tá? Atualidade, muitas vezes temático, tá? É comum que seja temático a área que você está fazendo. Por exemplo, você vai fazer administrativa policial, pode ser algo relacionado à área policial, mas em regra tem mais chance de vir algo temático, beleza? E aí, ele cobra tópicos. Nesse caso aqui, 4 tópicos que você precisava responder e cada um deles já vem ali a questão da pontuação. Isso aqui é bom para você ordenar a forma que você vai responder. Então, você vai colocar uma introdução, um desenvolvimento, e no final é normal você trazer uma conclusão com uma solução, tá? Então vou botar até solução aqui, mas seria uma conclusão. Você vai responder esses 4 tópicos aonde? Aqui no desenvolvimento, beleza? Qual que é a ordem que você vai escrever? Ah, professor, eu quero escrever de uma maneira diferente. O 4 primeiro, recomenda não. Por quê? Porque o espelho do professor que for corrigir essa sua redação, ele vai estar nessa ordem. Então você vai escrever para facilitar para ele. Você quer facilidade na hora da correção e não que ele fique procurando. Então, vamos facilitar. Então, você vai escrever exatamente nessa ordem. 1, 2, 3 e 4, beleza? Respondendo de forma mais objetiva possível esses tópicos, tá? É isso que você vai fazer para pontuar. Uma outra questão aqui, ó. Essa daqui foi da Polícia Militar ou do Bombeiro Militar? Isso aqui eu não sei, eu não lembro. Aqui, ó. Polícia Bombeiro Militar do Pará, pessoal. Edital de 2023, tá? E esse daqui da Ana, tá? Então tem aqui, ó, uma questãozinha, também de maneira bem específica, trazendo da mesma maneira 3 tópicos para serem respondidos. Como é que você vai responder? Nessa ordem. Qual forma que você vai trazer, pessoal, de resposta? Exatamente da mesma forma que eu falei na outra, tá? Então, o comum é esse. Às vezes o Sebrasp traz questões para você responder, mas não é a regra, tá? A regra da prova de vocês vai ser justamente essa daqui que eu trouxe para vocês, tá, pessoal? Pelo menos PCDF administrativo é essa lógica aqui. Provavelmente PCDF agente custódia vai seguir a mesma lógica, assim como foi PCDF agente, PCDF escrivão, beleza? Então, é isso, pessoal. Inclusive, PCDF agente foi, por exemplo, o tópico. Qual que foi o nome lá? Foi
racismo recreativo, né? E o de escrivão foi falando sobre a, a Lei Maria da Penha, beleza? Então, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês de informações sobre a Banca Sebrasp, tá? Eu peço para que você lembre de deixar o seu like, se inscreva aqui no canal, é muito importante para você não perder nenhum dos nossos vídeos. Se você tiver interesse em estudar conosco por meio da nossa mentoria, O Distintivo é Nosso, o link está aqui na descrição do vídeo, mande uma mensagem no nosso WhatsApp para a gente explicar direitinho a mentoria, mas só mande mensagem se você realmente quiser mudar a forma que você está estudando, se estiver aberto a aplicar a nossa metodologia e seguir ela direitinho até a data da sua prova, porque aí você vai estar preparado, competitivo para buscar o seu distintivo. Lembrando que temos aí a nossa grande parceria do canal com o Projeto Caveira. Você tem o cupom de desconto VALE, aplique lá, VALLI, o link também está na descrição. E também, se você quiser estudar comigo, Rafael Vale, na comunidade prêmio de RID, DF e atualidades. Para essa prova gabaritar RID DF, é só você dar uma olhada no link que está na descrição desse vídeo. Clique lá e vem estudar comigo para você gabaritar RID DF. Você vai chegar na sua prova e você vai ter convicção na hora de marcar os seus itens para você tirar ali 100% da nota. É assim que diversos alunos meus foram aprovados nos últimos anos nas carreiras policiais. Estuda na comunidade prêmio e você garante todos os pontos de RID-DF. Beleza? Pessoal, deixa seu like, se inscreva no canal, vamos para cima. Esse concurso vai ser a forma de você mudar de vida. Beleza? Um grande abraço a todos e até nosso próximo encontro. Até mais, galera!